Muito bem. 8h45, bom dia, Reinaldo Cafeu. Muito obrigado por iniciar esse trabalho aqui com a Treviso. Vamos iniciar agora, toda segunda-feira, às 8h45, o nosso boletim econômico semanal, em que o Cafeu vai conversar um pouco, passar informações das perspectivas da semana, falar um pouquinho também sobre como é que fechou a semana anterior e como que devem andar as coisas essa semana. Cafeu, por favor, seja bem-vindo e começando aí nosso primeiro boletim semanal. Por favor, fique à vontade. Mais uma vez, é um prazer, Otton, estar aqui na parceria com a Treviso, né? A gente ter esse nosso encontro aí semanal. Aos poucos aí os associados vão chegando e vão se acostumando com esse formato, né? Vamos falar um pouquinho do encerramento da semana, né, Otton? Nós tivemos aí um tensionamento no mercado provocado pelo boato, né? Uma saída de alguns assessores de Paulo Guedes, do Ministério da Economia. Sinal, isso tem sido a tônica. Aqueles que foram convidados pelo Paulo Guedes num projeto que nós chamamos liberal, em que haveria aí uma possibilidade de mudança da estrutura do Estado, essas pessoas estão perdendo a paciência. Claro que nós temos que dar um desconto, porque a pandemia acabou atrapalhando boa parte do comportamento e dos projetos, né, que o Paulo Guedes tinha para a economia brasileira. Nós sabemos que o presidente Bolsonaro não era um liberal, então tem também um trabalho de convencimento do Estado mais solto, mais enxuto, mais leve, né? E, em função disso, nós acabamos tendo um desgaste. A pandemia, de alguma maneira, eu chamo de bagunçou um pouco essa questão econômica. Nós tivemos um descompasso entre oferta e demanda. Esse descompasso entre oferta e demanda gerou uma série de desequilíbrios, refletida principalmente pela questão da inflação. E aí você tem que utilizar da política monetária mais apertada para tentar fazer com que os preços cheguem a uma normalidade. Com isso, você tem também uma possibilidade de maior fluxo de moeda internacional. Entretanto, as questões que ocorreram a semana passada demonstram que a política monetária sozinha, e quando eu estou falando de política monetária, por exemplo, essa semana nós temos reunião do Comitê de Política Monetária, aumentar só a taxa de juros não é suficiente. Por quê? Porque precede a política monetária uma política fiscal austera. E a política fiscal nós estamos falando de arrecadação tributária e de gastos públicos. Ora, se o governo não implementa a reforma tributária como ele gostaria, não mexeu, então, na parte de cima da política fiscal. Na outra ponta, ele não tem um controle sobre os gastos, a tensão se instala no mercado. Conclusão, a Bolsa perdeu mais de 7% a semana passada e o dólar chegou a bater 5,60, né, caindo na sexta-feira por conta da melhoria do ambiente depois que o Paulo Guedes fez o seu depoimento. Mas foi uma semana que reflete um pouco aquilo que vem acontecendo no Brasil. A aventura fiscal brasileira, de alguma maneira, tem um preço, e esse preço está sendo colocado na proteção de ativos. Então, mesmo com a balança comercial favorável, mesmo com possibilidade de entrada de recursos para o investimento, mesmo com a alta de juros que atrai um capital estrangeiro para a Bolsa, para papéis brasileiros, principalmente aqueles que não têm uma restrição de classificação de risco, é evidente que, apesar disso tudo, o tensionamento ainda existe. Então, dentro de um olhar, vamos dizer, de fechamento da semana, é isso. Nós estamos vivendo, nesse momento, exatamente aquele período em que a política fiscal não vem ajudando a política monetária. Isso quer dizer o seguinte: nós vamos continuar aumentando a dose da política monetária para compensar essa leitura de que nós não estamos fazendo a lição de casa em relação à política fiscal. Você está com o microfone fechado, Otton. Na agenda da semana, temos algum evento que você acredita que possa ter algum impacto aí no câmbio? Como é que você está vendo aí? Vamos lá, então. Então, o que eu avalio é que o prêmio o risco Brasil está maior, né? Então, a
questão do dólar, o mercado hoje já jogou, o Boletim Focus saiu agora, 5,45 na virada do ano. O mercado vinha trabalhando com o dólar na casa de 5,20 há um mês. A semana passada, o mercado, pelo Boletim Focus, jogou a 5,25. Então, como é que funciona o Boletim Focus para quem não está familiarizado com isso? São 120 players que atuam no mercado, eles são credenciados pelo Banco Central, e durante a semana eles vão mandando as suas projeções e encerram na sexta-feira. O Banco Central compila essas informações do Boletim Focus e divulga no site bcb.gov.br a mediana daquilo que é o entendimento do mercado. Então, na mediana dessa semana, ele coloca o seguinte, ó, dólar a 5,45 quando? Na virada de 2021 para 2022. Então, nós estamos falando de um dólar 5,45 na virada do ano. Insisto, o mercado vinha operando com 5,20, ficou várias semanas no patamar de 5,20, aumentou para 5,25 a semana passada, agora 5,45. Para o ano que vem, que era de 5,25, também uma revisão para 5,45. E aí, na mediana, o mercado também eleva a taxa de juros. E o evento dessa semana, respondendo objetivamente, é a reunião do Comitê de Política Monetária. Nós vamos ter amanhã o início da reunião do Copom, ela acontece a cada 45 dias. Amanhã é o dia em que os 8 diretores do Banco Central, mais o presidente do Banco Central, chamam seus assessores, eles fazem uma varredura na economia local, economia doméstica, na economia internacional, fazem uma varredura na política de crédito, fazem uma avaliação da política cambial, fazem uma avaliação da política monetária, analisam os impactos da inflação. Na quarta-feira, os assessores saem da reunião, então é como se eles fizessem um diagnóstico do que vai acontecer com a economia brasileira, o que está acontecendo em perspectiva. E aí só os diretores, mais o presidente do Banco Central, vão ponderar, à luz dessas informações, qual é o melhor caminho para o Brasil. Como eu disse há pouco, sem a clareza da política fiscal, o que nós estamos falando? De, eventualmente, estourar o teto de gastos, né? Todos se recordam que, durante o governo do Michel Temer, quando da saída da Dilma pelo impeachment, o Henrique Meirelles, que era, na época, o ministro da Fazenda, não tinha o status de ministro da Economia, não era Ministério da Economia, ele introduziu a política de teto de gastos exatamente para dar tranquilidade para o mercado. Falou, olha, nesse primeiro ano nós vamos ajustar, mas a partir do ano que vem, o orçamento da União vai ser, no máximo, a correção da inflação. E qual que era a ideia? Negociar com o Congresso as possibilidades. Ó, se eu tenho uma verba carimbada para a educação e para a saúde, o restante, vamos discutir entre nós. Mas de lá para cá, nós tivemos muitas dificuldades em cumprir esse teto. Até agora vem cumprindo, mas essa possibilidade de furar o limite do teto. Por isso que eu entendo que o Banco Central vai ponderar isso. Havia até a semana passada, sem essa perspectiva mais contundente de usar o teto para suprir essa questão envolvendo o auxílio emergencial, o Auxílio Brasil. Então, na minha avaliação, daquele consenso de 1 ponto percentual para a taxa básica de juros de aumento, nós vamos ter provavelmente 1,25 ponto percentual. Né? Alguns falam até 1,5. Então, nós saltaríamos de 6,25 para 7,5 agora. Veja que ainda fica abaixo do nível de inflação. Nós temos uma inflação nos últimos 12 meses de 10,25%. O mercado colocou a inflação agora em 8,96%, ou seja, está se aproximando do 9%. Quer dizer, mesmo com 8,5% de taxa básica de juros, nós vamos ter ganho real negativo, o que inibe um pouco aquela coisa do fluxo monetário, fluxo cambial vir forte para o Brasil. Eu viria para o Brasil para aplicar em papéis do governo, para ganhar menos do que a inflação, eu teria que apostar que o câmbio me favorecesse. Então, essa métrica de que o juro pode atrair capital estrangeiro, ela é parcialmente verdadeira. Pode ser que, efetivamente, esse movimento não ocorra, dado o nível de risco que o Brasil tem. Além disso, nós vamos ter uma divulgação da Receita Tributária Federal essa semana. Isso quer dizer que vai dar também o tom da execução orçamentária, verificando se aquela coisa de aumentar os tributos, da arrecadação tributária se prevalece. Nós vamos ter uma prévia do IPCA, que é a inflação
do governo, que é o IPCA 15, ele sai essa semana também, isso quer dizer que já vai dar o tom do fechamento da inflação para esse mês. Isso aqui vai ver se está alinhado com a decisão do Banco Central. Nós vamos ter também, na quarta-feira, hoje sai a confiança do consumidor da FGV e a Receita Tributária. Amanhã tem o IPCA 15. Na quarta-feira, o Brasil divulga taxa de desemprego e aqui nos interessa o fluxo cambial brasileiro. Então, nós temos que ficar atento na quarta-feira para ver o resultado das contas externas brasileiras e, claro, que sai na quarta-feira já, mas aí à noite, a decisão do Copom com reflexo na quinta-feira. Teremos já o conhecimento na quinta-feira do IGPM, que é o Índice Geral de Preços do Mercado. Ele vai também indicar, né, o IGPM ele tem 60% de peso nos preços ao produtor, que antigamente chamava preços ao atacado. Então, dependendo do componente do preço ao consumidor, tem 60%, nós vamos saber se haverá menos pressão sobre a inflação para o consumidor, que no caso o IGPM pesa 30%, e a construção civil que pesa 10%. Então é importante o IGPM, não só para a questão do reajuste dos aluguéis e de contratos, mas principalmente para verificar se o IGPM está indicando contaminação ou não de preços ao consumidor, ou seja, qual é o horizonte de contaminação dos preços, por exemplo, de commodities, tanto metálicas como alimentícias, daqui para frente até chegar lá. Eu tenho estudado o tema, na minha perspectiva, a trégua para a inflação vai se dar em meados de março, ou seja, nós vamos ter ainda um primeiro trimestre com dificuldade em relação à inflação. E na sexta-feira, nós temos a dívida líquida pública sobre o PIB, é um importante indicador, é como é que está a dívida do governo, tirando as suas reservas em relação ao PIB. O mercado olha muito a dívida bruta, também vai ser divulgada nesse dia, sobre o PIB. Isso aqui é aquela história em que, vamos supor aqui que o Otton tem que pegar um dinheiro no banco. A gente pega a renda anual do Otton e divide esse dinheiro que ele pegou com o banco, né, e fala, ó, ele está devendo 10% da sua renda anual. Aí, no mês que vem, o Otton pega mais dinheiro no banco, ele passa a dever 20%. Quando ele pega mais dinheiro, vai para 30%, 40%, o mercado fica de olho nesse patamar. Era para explodir com a pandemia, bater 100%, mas nós estamos operando na casa de 89%. O ministro Guedes, na sexta-feira, disse que há um esforço muito grande para esse endividamento público não crescer, mas com os juros em alta, isso vai ser difícil, é como se você tivesse que enxugar gelo. Mas se estabilizar abaixo de 90% com tendência de queda, isso também acalma o mercado, porque está alinhado com aquela história que eu falei da política fiscal. Então, em resumo, na minha avaliação, vai impactar o mercado essa semana. A decisão do Comitê de Política Monetária, porque com os juros maior vai dando a ração que o mercado quer, e se vier alinhado com esse 1,25, de alguma maneira o câmbio pode dar uma acalmada. Nós vamos ter a prévia da inflação, que também deve mexer, e principalmente a questão do fluxo cambial. E claro, né, Otto, que tem a ver também com a repercussão desse momento que viveu a economia na sexta-feira. Os céticos estão dizendo o seguinte, ó, o Paulo Guedes continua como se ele estivesse entrando no governo. Ele se rendeu à questão política, não está mais com aquela postura técnica. Para ele, começou aquele discurso que eu compreendo, entendo, olha, entre tirar 10 na política fiscal, eu prefiro tirar 10 em projetos sociais, é verdade, mas o governo foi incapaz de ter uma discussão adulta, séria, com o Congresso na negociação para implementar esse Auxílio Brasil, que o Bolsa Família paga hoje em torno de 35, 36 bilhões, e esse Auxílio Brasil vai pagar 83 bilhões. Então, você tem 30, 34 bilhões aí que precisam vir de algum, 50 bilhões que precisam vir de algum lugar. E esse que está sendo o grande problema. Então, não tem a ver com o projeto social, porque ele é bom, é importante. Tem a ver com as escolhas. Ora, eu não escolhi cortar gastos em pasta nenhuma, eu não negociei com o Legislativo nada, eu não negociei com o Judiciário nada. Então, isso tudo também vai ter repercussão no dia de hoje, né, no entendimento de que vamos ver se tudo que o Guedes falou realmente o mercado assimila. O que eu posso dizer é, estamos num momento de muita tensão ainda, de muitas dúvidas, e essa calmaria, principalmente em relação ao câmbio, vai se dar no momento que esse orçamento for definitivamente aprovado e que nós tivermos
colocado, de certa maneira, um pano de cal nesse tensionamento político. O presidente parece que entendeu isso, já não vem falando aquela coisa, eu vou intervir na Petrobras, né? Eu vou mudar os preços aqui. Está começando a entender que discurso populista, nesse momento, abala o mercado e, evidentemente, que ele tem que continuar prestigiando o Paulo Guedes nessa vertente. Você acredita que essa instabilidade que surgiu no final da semana passada do Paulo Guedes demonstra uma certa insegurança do Paulo Guedes? Ou você acha que o Paulo Guedes está firme com o Bolsonaro, vai até o final do governo com o Bolsonaro? Eu acredito que ele foi para a reunião para pedir o boné. Essa é a minha avaliação. Eu acho que ele, pela debandada dos seus assessores, por essa questão envolvendo o Auxílio Brasil, que a gente sabe, né, que por trás desse auxílio tem o lado social, mas tem também aquela leitura de que quando esse dinheiro do auxílio emergencial chegou para essas famílias, que eram além do Bolsa Família, então como é que funcionava o auxílio emergencial? Eu sou da Bolsa Família, recebo lá em média R$90 por mês. Você pode escolher entre R$600 e os 90, todo mundo escolheu R$600. Aí o Brasil descobriu uma série que a gente chama de invisíveis, né, que são aquelas pessoas que não estavam no banco de dados do governo para o auxílio emergencial. Então, isso fez com que nós tivéssemos mais famílias engrossando essa fileira. Naquele momento, o Bolsonaro teve a maior popularidade dele na gestão, ou seja, as pessoas reconheceram no Bolsonaro o pai daquele dinheiro. Olha, mandou R$600 para nós, aqui tem família que recebeu R$1.200. Né? Eu tenho uma diarista que ela, como é diarista, não tem carteira assinada, né, porque ela presta serviço por um dia em cada casa, ela continuou fazendo as diárias dela e ela e o marido receberam R$600 cada um, ou seja, ela incrementou a renda dela em R$1.200 todo mês. Então, ela foi, comprou material de construção, ela fez uma pequena reforma, ela passou a ter um acesso ao alimento maior. Agora, com a redução desse auxílio, com a inflação comendo o poder aquisitivo, o Bolsonaro falou, bom, se eu der uma elevação pequena nesse valor, sequer vai compensar a perda que a inflação está trazendo para essas famílias. Então, eu vou dar no mínimo R$400. Tem família que vai receber R$500. Então, o projeto é legal, importante. Inclusive, ele volta com outras condicionantes. A pessoa, antes do Bolsa Família, se perdia, teve um emprego de carteira assinada, ele voltar para o fim da fila, agora não vai ter mais isso. Então, a informalidade deve cair. Só que, para um técnico como o Paulo Guedes, com a sua equipe, falou, peraí, nós estamos entrando numa aventura fiscal, nós não vamos negociar de onde vem. Aí vem a ajuda direta aos caminhoneiros para a questão envolvendo a alta do diesel, mais 5 bilhões. Falei, peraí, como nós vamos parar com tudo isso? Então, na minha avaliação, o Guedes foi para a conversa com o Bolsonaro e falou, olha, eu estou de saída, vamos preparar. Tanto que o André Esteves, que é do BTG, foi consultado para indicar alguém para fazer parte do governo. Provavelmente, o Bolsonaro falou, olha, se eu perder agora esse braço, né, que é o Paulo Guedes, porque o Paulo Guedes pode estar assim, a gente contratou, talvez, um sujeito para ser um artilheiro, para marcar 10 gols, e não queríamos ele na defensiva. Ele começou a trabalhar a defensiva e deixou um pouco o ataque, ou seja, provavelmente ele vai fazer 2, 3 gols, mas vai ser um time mais retranqueiro, para usar uma linguagem do futebol. E aí, provavelmente, a turma deixa de falar, Guedes, fica aqui porque um fato novo na economia, com alguém como você, que tem todo um projeto, e eu casei com um projeto grande, você sair do governo, o desgaste vai ser muito grande. Então, devem ter convencido ele, tanto que durante o discurso dele, ele até se contradisse em relação a às formas com que ele mencionava lá atrás. Agora resta saber como é que o mercado reage a partir de hoje, porque não deu tempo de uma reação muito forte, pegou o finalzinho do pregão da sexta-feira, se há eu acredito nele ou não. É mais do mesmo, ele voltou com aquele discurso. Eu interpretei que ele se rendeu a um discurso mais populista, e aí a leitura vai ser uma posição mais técnica daqui para frente, ou em outras demandas políticas o Guedes também vai ceder. Como é que ele reverte isso na minha avaliação? Com trabalho. E que trabalho é esse? Volta no Congresso, põe toda a base aliada para focar na reforma administrativa e reforma tributária, mostra com ações, né? Eu uso aquela frase bíblica, né? Não há fé sem ações.
Então, está faltando para o Paulo Guedes, nesse momento, e em especial ao presidente Bolsonaro, abraçar as causas reformistas e dizer: eu vou dar velocidade nisso. Mas, infelizmente, houve uma perda de um tempo muito grande nesse tensionamento político, e a minha dúvida é se o Paulo Guedes efetivamente volta a colocar o seu, vamos dizer, o seu carro, o seu trem nos trilhos, no sentido de voltar a ter uma visão técnica. Se ele demonstrar isso durante a semana, inclusive chamando uma reunião com o Arthur Lira para conversar das reformas com o Rodrigo Pacheco, eu acredito que você reverte. Mas o Guedes, pelo posicionamento dele, salvo algum problema fora de qualquer script, deve ficar até o fim do governo com o Bolsonaro. Aproveitando esse gancho, Café, nós estamos começando as especulações sobre as eleições do ano que vem. Algumas pesquisas apontam Lula na preferência dos eleitores. A gente, hoje em dia, tem uma desconfiança muito grande dessas pesquisas. Fala-se muito sobre a terceira via. O status hoje que você enxerga desse cenário de eleições para o ano que vem? Como é que você acha que está? Qual o caminho que você acha que está se caminhando aí dentro das questões políticas? Quais as informações que você tem em relação a essa projeção de eleições do ano que vem? Olha, eu avalio assim, nós temos, eu vou dividir em três partes os eleitores brasileiros. Nós temos os bolsonaristas de primeira ordem, e eu estimo que você tem ali uns 20% a 22% de gente que é Bolsonaro acima de tudo, acima de todos, né? Para usar a frase que ele usa. E, da mesma forma, eu enxergo que os lulistas são na casa de 20% a 22%. Então, você tem aí um miolo, que pode chegar a 50%, de pessoas que, se são contra a esquerda, em última instância, votaria com o Bolsonaro se não tiver opção. E quem é contra a extrema-direita não votaria no Bolsonaro e fica esperando uma alternativa à esquerda, né? Ou seja, o centro-esquerda. O comportamento do Bolsonaro, notadamente até aquela manifestação do dia 7 de setembro, com aquela tensão com o Supremo, em especial com o Alexandre de Moraes, até que o Michel Temer foi lá dar uma apaziguada, até ali, a avaliação que eu faço é que ele falava para essa tropa dos 20%. E isso tem muito a ver, Otton, com o resultado das pesquisas eleitorais. Deu a impressão que o Bolsonaro, apesar de falar que não acredita nas eleições, nas sondagens, nas pesquisas, ele falou: peraí, se esse número que está apontando é verdadeiro, eu corro um risco de não ir para o segundo turno. Então, eu não posso deixar o moral do meu batalhão, da turma de primeira hora, cair. Então, eu vou colocar a pauta de costume, a pauta que esses bolsonaristas de primeira ordem querem, portanto, eu vou garantir esses 20, 22, e quem sabe eu chego a 25. Eu estou no segundo turno. O segundo turno é uma outra eleição. Tá? Essa turma do meio está cansada desses extremos. Nasceu uma expressão, inclusive, nem. Tem um nem para quem nem trabalha nem estuda, que são os jovens, agora nem Bolsonaro nem Lula. Essa turma espera alguém como terceira via. E, nesse aspecto, há uma discussão no seio do PSDB, né, entre três candidatos, um mais, vamos dizer, experiente, que é o Jarbas, depois você tem o Arthur lá do Nordeste, me fugiu o nome dele agora. Aí você tem o Eduardo Leite do Sul e tem o Dória. O Dória, no estado de São Paulo, principalmente no interior, ele está queimado, né, por conta da intransigência dele em relação ao combate à pandemia. Então, dificilmente ele emplaca, e aí há uma tendência ali. Essa semana houve um movimento importante. O Rodrigo Pacheco, que é presidente do Senado, foi o PDS, e se lançou como candidato. Então, ele já se apresenta e o Rodrigo Pacheco vem lá de Minas. E tem o Sérgio Moro. O Sérgio Moro esteve em reunião com o Álvaro Dias, ele deve se filiar ao Podemos. O Moro está morando nos Estados Unidos, ele está numa consultoria internacional, ele acaba um projeto que ele foi contratado agora. As informações que nós temos que ele vem para o Brasil agora no fim do ano, se filia ao Podemos e vai começar a colocar o nome dele à disposição.
Eu tenho um grupo de colegas economistas em São Paulo que trabalham em consultoria nessa área, e eles me garantem que há um trabalho para uma terceira via se fortalecer. Eles, inclusive, prestam serviços, eles não podem declinar o nome, eles prestam serviços para uma terceira via que já está muito bem trabalhada do ponto de vista do diagnóstico econômico, da situação política. Então, objetivamente, eu entendo que está aberto. Essa polarização que aconteceu recentemente desgastou muito o Bolsonaro e, ao longo do tempo, esse posicionamento mais radical da esquerda também desgasta o Lula, né? Então, eu acredito que ainda tem espaço, sim, para essa terceira via. Também avalio que ninguém coloca seu nome muito antecipadamente para também não ter ataques e o próprio desgaste. Então, para mim, as eleições do ano que vem ainda estão em aberto. Essa turma vai depender muito dessa terceira via. Qual é o receio para o Bolsonaro? É que essa turma que vai olhar para o centro, direita ou esquerda, não é um eleitor que votaria na esquerda e votaria nele. Então, ele perderia força. Mas, dependendo da pulverização, podemos ter os dois ainda no segundo turno. Na minha avaliação, ainda vai ter um tempo aí, vai depender do crescimento dessa terceira via, que, para mim, tem espaço ainda, sim, mas não há dúvida que vai ser um ano atípico, e para nós que trabalhamos no mercado cambial, sem dúvida alguma, fortes oscilações. Você vai ter, provavelmente, um câmbio mirando lá na frente de 5,45, 5,50, mas convivência com fortes oscilações e aquela coisa, né? Quanto mais a gente conseguir entender e fazer uma leitura, mais a gente vai se antecipar em relação a tudo isso. Bem, Caféu. Bom, fechando um resumo aqui para a semana, então, a gente teve aí o aumento do indicador de final de ano da casa de 5,20 para 5,40, que 5,45, que infelizmente traz aí um cenário pior do que a semana anterior nesse aspecto. E uma semana, você imagina muita volatilidade na semana ou não? O que você está esperando para essa semana? Eu espero hoje uma reação do mercado. Então, se a reação do mercado acionário brasileiro hoje for uma reação mais tranquila em relação a tudo que aconteceu sexta, isso deve estabelecer a semana. O mercado acionário, ele reflete muito as incertezas. Se elas forem menores, essas incertezas ficam fora. Também nós temos o início da divulgação dos balanços trimestrais de importantes companhias. Isso pode impactar positivamente a Bolsa. A Bolsa indo bem, o mercado tira um pouco o olho sobre o câmbio. Hoje e amanhã, acompanhamento e especulação sobre a taxa de juros. Provavelmente, na quinta-feira, já com a decisão de 1,25, reflexo positivo no mercado cambial. Tensão pode vir com os indicadores que eu falei, o resultado do fluxo cambial e, principalmente, a perspectiva de inflação, medida tanto pelo IPCA 15 como pelo IGPM. São os variáveis que nós temos que ficar de olho. Então, acompanhar a reação do mercado hoje, se ele for uma reação benigna, pode ser a tendência da semana. Acompanhamento depois divulgação dos balanços trimestrais das companhias, acompanhamento dos juros e acompanhamento dos índices de inflação. Lá fora, só para a gente fechar, nós vamos ter pesquisa de emprego e desemprego e o núcleo de inflação nos Estados Unidos, vamos ficar de olho nisso, e também na China, a produção industrial. São os elementos externos que vão ter. Uma coisa só para a gente fechar, de olho no fim da liquidez do mercado americano. Há uma tendência de alta de juros. E o fenômeno de inflação não é só um fenômeno no Brasil. Ela está maior no Brasil do que fora, mas há uma preocupação com a inflação nos Estados Unidos, e qualquer sinalização do Banco Central americano, do Federal Reserve ou do FONC, que é o Comitê de Política Monetária de lá, com aumento de juros, há um fortalecimento do dólar, evidentemente que atrai o capital estrangeiro para lá e podemos ter retirada de dólar aqui no Brasil. É aquela história, um olho no gato, outro olha no peixe, mas são as variáveis que nós devemos acompanhar a semana. Comportamento exterior, principalmente nos Estados Unidos, e essas variáveis que eu acabei de mencionar no ambiente doméstico. Muito bom, Reinaldo, muito obrigado. Acho que o nosso primeiro boletim foi muito rico em informações. Vamos estar aqui toda segunda-feira. Vamos disponibilizar a gravação desta live aqui no nosso canal do YouTube. E teremos também o boletim, os boletins resumidos, que vamos divulgar também
tanto em vídeo quanto em áudio, como também em texto, para que a gente possa informar os clientes da Treviso e a comunidade Treviso. Te agradeço mais uma vez, estaremos juntos aqui toda semana, uma boa semana e vamos ver aí, semana que vem a gente faz uma reflexão aí da nossa análise dessa semana. Perfeito, um abraço para você, boa semana de trabalho a todos aí da família Treviso. Muito obrigado, uma boa semana.